Bom, continuando. Vamos ver então os objetivos da educação aqui do atendimento aos alunos com necessidades especiais, que é o atendimento educacional especializado. Primeiro, deve-se promover o acesso, mas também a permanência, né, as condições necessárias para a participação, para a aprendizagem dos alunos especiais dentro do ensino regular. Então, esse é um dos objetivos. O segundo é garantir a transversalidade das ações, que as ações sejam voltadas para o atendimento desses alunos, desde a educação infantil até o ensino superior, né? Sempre dentro da perspectiva do ensino regular, e não à parte, né? E não segregado, mas incluído no ensino regular. O terceiro objetivo é fomentar o desenvolvimento dos recursos didáticos e pedagógicos, né, para eliminar as barreiras entre o processo, aí no processo de ensino-aprendizagem. Então, a partir de estudos, né, de reflexões, de desenvolver a didática, a questão pedagógica voltada para eliminar essa barreira, né, que muitas vezes existe aí na escola. Existe uma barreira em relação aos alunos, como se eles não pudessem aprender, como se eles não se desenvolvessem, né, sendo que a gente percebe que não é isso. Eles conseguem estar inseridos e se desenvolver da mesma forma, né, desde que tenham um atendimento, recursos pedagógicos e didáticos para ele. E assegurar também as condições para a continuidade nos níveis mais elevados de estudos, né, nos demais níveis aí que o aluno ele vai conseguir alcançar. E também, né, a gente vai observar que a escola, na perspectiva da inclusão, ela vai ter que ser o quê? Ela vai se adequar às necessidades do aluno. No processo de integração, não, é condicional. O processo de integração é da seguinte forma: o aluno se adequa, o aluno se adapta ao modelo já existente da escola. No sentido da inclusão, não. A inclusão é incondicional, né? Então, devem existir adaptações para esse aluno. E uma das adaptações é em relação ao currículo, né? Então, são possibilidades para esse aluno, né, atuar, então, né, o currículo vai dar novas oportunidades para que esse aluno seja atendido. Então, vão haver adaptações frente às dificuldades do aluno. Então, a partir do aluno, da necessidade do aluno, a escola vai fazer as adequações. São destinadas, né, para os alunos que necessitam de serviços ou situações, né, especiais de educação, e devem estar respaldados no projeto pedagógico da escola. Não é descontextualizado, né? O aluno especial ele não vai estar à parte, ele vai estar incluído dentro do projeto da escola. O currículo tem que ser adequado para ele. Percebam que ele vai estar incluído, né? Então, deve estar respaldado no projeto pedagógico da escola, não por meio de um currículo novo. Não vai se criar um currículo novo para esse aluno, né? Porque criando um currículo novo, ele vai estar fora do núcleo. E esse currículo o mesmo currículo da escola, né? É o currículo que a escola já trabalha, é o projeto que a escola já trabalha, tem que estar preparado para receber, então, essas especificidades, essas adequações em termos de currículo, de projetos, para que haja uma adaptação progressiva no ensino regular e não num currículo à parte, não num novo currículo, num novo projeto, certo? E aí podem haver adaptações não significativas ou adaptações significativas. Pode-se fazer pequenas adequações no currículo, modificação, né, alteração de alguns objetivos, diminuição de alguns objetivos para atender esse aluno, para ele conseguir alcançar uma determinada meta, né? Então, pode ser pequenas modificações, como podem haver grandes mudanças, grandes adaptações de grande porte, que são as adaptações significativas, onde eu vou ter a mudança, por exemplo, no currículo, na terminalidade, né, onde dentro de um currículo extenso eu posso mudar, né, posso diminuir, posso alterar, acrescentar, então fazer algumas mudanças significativas em relação à adaptação.
Existem também alguns níveis de adequação curricular. Nós temos aqui 4 níveis. No projeto, então no âmbito do projeto pedagógico, no âmbito da sala de aula, né? Em relação ao nível também individual e em relação às políticas públicas. No projeto da escola vão haver algumas modificações, né, no termo do projeto. E aí a educação especial vai estar incluída. Na sala de aula, onde o professor vai ter esse olhar também para fazer essas adaptações ali na sala de aula, na organização da sala de aula, na rotina, na sequência didática para atender esse aluno. No nível individual, né, olhando o aluno com ele mesmo, não comparando esse aluno com os demais da sala, né, com os demais alunos, mas comparando esse aluno com ele mesmo, as metas que ele pode alcançar, as atividades que ele consegue fazer com a ajuda do professor, com a mediação do professor e também em termos de políticas públicas. O que o poder público pode fazer para adequar, então, todo um sistema de educação especial dentro, né, da perspectiva da educação como um todo. Então, nós temos aí esses níveis de adequação curricular. Vamos estudar um pouquinho, gente, agora a Constituição. O que é a Constituição Cidadã, né, a Constituição de 1988, traz aí para a educação especial? De um modo geral, não vai utilizar aqui nesse primeiro momento essa distinção, mas vamos trazer aí aquilo que nos une. Todos têm direito à educação, não é isso? Então, é um princípio basilar. Todos têm direito à educação e o Estado, ele tem que promover o bem de todos. Então, todos, essa palavrinha todos, ela já é bem ampla. Não preciso fazer distinções, né, para definir quem são os todos. Todos, sem preconceito, né, de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Então, eu não vou discriminar, né, só vai entrar na escola quem tem capacidade de aprender, quem consegue acompanhar os demais. Não, porque não pode haver nenhuma forma de discriminação. Todos têm que ter o mesmo direito, todos têm que ter o direito de locomoção, o direito, né, à vida, o direito à educação, todos sem distinção. E aí no artigo 205, que vai tratar sobre educação, e aí vai até o 214, diz que a educação é um direito de todos, aparece novamente, né, a palavrinha todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa. Então, o exercício também da cidadania é qualificação para o trabalho. Então, os alunos com necessidades especiais, necessidades educacionais especiais, têm direito à educação sem distinção, porque eles estão incluídos aí no todos. O desenvolvimento deles tem que atingir, né, esse desenvolvimento pleno dentro daquilo que eles vão crescendo, né? A escola se adaptando a ele, a escola oferecendo recursos materiais, recursos didáticos necessários para que ele se desenvolva. Então, vão ser atendidos aqui dentro dessa perspectiva. O exercício da cidadania, né? Que esse aluno também vai ter aí a sua formação para a cidadania e também uma qualificação para o trabalho. Esse aluno também com necessidade especial irá para o mercado de trabalho e ele vai sair, então, com qualificação para o mundo do trabalho. Ele vai estar inserido no mundo da ciência, da tecnologia, né, da literatura, das artes. Então, em todos os aspectos aí do ser humano que vão ser desenvolvidos aí pela escola, esse aluno vai estar inserido. Ele não vai ficar de fora de nenhum momento. Isso aí é o que nos traz a Constituição. Se todos são iguais, por que haver essa distinção? Por que haver segregação? Né? Então, a gente tem que redefinir nossos próprios conceitos em relação à educação especial e perceber que eles não têm que voltar lá para o centro, né? Como algumas pessoas falam, não, ele é muito comprometido, ele vai ter que ir para o centro novamente. Não, é a escola que não está conseguindo receber esse aluno, se adaptar a ela. Né? Não é que esse aluno tem que voltar para o centro, não é que esse aluno não pode estar numa classe regular, num ensino regular. Né? A escola não está realmente preparada para ele. Né? E aí a gente tem que pensar aqui. Continua. Bom, então nós vamos ver aqui no artigo 206, né, no inciso 1º, que a Constituição estabelece igualdade.
né? O princípio da igualdade, de condição de acesso, de permanência desse aluno na escola. Então, ele vai ter o acesso, mas também a escola tem que dar condições para que ele permaneça e que ele atinja os níveis mais elevados na educação. O princípio para o ensino, né, como um princípio, esse é um dos princípios mesmo da educação e que vai garantir, como dever do Estado, a oferta do atendimento especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. É o que nos traz o artigo 208. Então, observem bem a palavrinha preferencialmente. Então, significa que esse aluno tem que ter um atendimento especializado, de preferência na rede regular de ensino. Não é que a Constituição vai abolir a classe, as escolas especiais, mas que esse aluno ele vá sendo inserido gradativamente, né, aqui de preferência na rede regular, como os demais alunos. E aí a gente vai estudar um pouquinho também agora sobre a Declaração de Salamanca. Percebam que eu estou falando os principais pontos, né, que são cobrados nas provas, e a Declaração de Salamanca é uma delas. É um dos pontos muito cobrados em prova, porque ela foi uma declaração mundial, né, aqui de Salamanca em 1994, e que ela veio aqui como suporte da Declaração Mundial de Educação para Todos. Todos tem que ter educação, 1990. E a Declaração de Salamanca vai dizer em relação a políticas, né, vai trazer a contribuição em relação às políticas públicas na área de educação inclusiva. Então, ela, sem dúvida, foi uma declaração muito importante para as políticas públicas da educação inclusiva. A Lei de Diretrizes e Bases, né, nós vimos a Constituição, e aí em 96, depois da Declaração de Salamanca, sai aí a LDB trazendo, sim, esse ponto, né, assegurando a educação especial para os alunos na rede, preferencialmente na rede regular também, né, a LDB seguiu a Constituição e preconiza, né, que os sistemas de ensino eles devem assegurar a educação especial aos alunos com necessidades educacionais especiais, em termos de currículo, em termos de métodos, dos recursos, da organização da escola, né, para atender e assegurar a terminalidade específica para aqueles que não atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental. Então, ele vai dar a terminalidade, esse aluno vai concluir o ensino fundamental e vai avançar para os níveis mais elevados, né, em virtude das suas deficiências, vai assegurar também a aceleração de estudos para aqueles que são superdotados, para que eles possam ir avançando, né, no seu desenvolvimento pleno e concluindo então com atendimento, porque eles têm que ter um atendimento no programa escolar, atendimento para as necessidades deles em relação ao avanço, né, aqui de aceleração de estudos. E também vai definir, entre as normas, né, da educação, a possibilidade de avançar os alunos sem a necessidade, né, mediante a verificação de aprendizagem, sem a necessidade de uma documentação. Então, pode ser que o aluno ele avance, né, aqui é o que nos diz o artigo 24, em relação à avaliação de estudos. E aqui nos diz o seguinte: oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. É o que nos diz o artigo 37. Percebam aqui que nós temos a possibilidade, então, de avançar os alunos, né, que estão acompanhando e que vão, né, aí para um nível mais elevado, e aí vai ser aplicado então uma verificação de aprendizagem, uma avaliação para eles. E também, no artigo 37, os cursos e exames, porque ele pode também fazer os cursos e ir avançando nos seus estudos. Muito bem, então vamos ver agora o Estatuto da Criança, né, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069 de 90. No artigo 55,
aqui vai reforçar os dispositivos da Constituição, os dispositivos legais, e vai determinar que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos na rede regular de ensino. Então, vai reforçando aqui também a responsabilidade dos pais que devem matricular os seus filhos. Então, nenhuma criança, né, na verdade, pode ficar de fora, como a gente observou na história, que algumas crianças, elas eram segregadas mesmo, elas não tinham acesso, elas não iam para a escola, elas ficavam à parte da sociedade, à margem mesmo da sociedade. E dentro da perspectiva nacional, né, de educação especial, tendo como base aqui a educação inclusiva, nós vamos ver que existem documentos que foram elaborados, né, por grupos de trabalho, que fazem parte, então, dessa política nacional, que é para o Brasil inteiro, né, que temos aqui a portaria do MEC, né, 555, e a portaria 948, de 2007. Vai dizer o seguinte, vai orientar, né, o processo de integração instrucional, que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular, né? Então percebam que não são classes especiais, mas são classes comuns para que eles possam ser incluídos, aqueles que têm condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares. Então tem que ter também esse cuidado com os alunos no sentido de que eles vão acompanhar os demais, dentro das suas limitações, mas com atividades, com programas, né, do ensino comum, mas adequadas a esses alunos com necessidades especiais. Então, o programa é o mesmo? É o mesmo. As atividades são as mesmas? Sim, mas são atividades com adequações para esses alunos com necessidades especiais. Ao reafirmar os pressupostos construídos a partir de padrões homogêneos de participação e aprendizagem. Então, o que se reafirma não é esse padrão, na verdade, né? Porque o que se deseja é que os alunos sejam atendidos dentro do seu padrão, né? Não é padronizando, isso aqui já caiu em prova, porque esses padrões homogêneos tratam todos da mesma forma e, na verdade, eles têm que ser atendidos dentro das suas particularidades e não de um padrão já definido. A política não provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira que seja valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas mantendo a responsabilidade da educação desses alunos exclusivamente no âmbito da educação especial. Então, a gente vê aqui, observa que a política teve essa falha, né, de não recorrer a uma prática mais heterogênea e que valorize a todos, né? Então, ainda ficou falha nesse ponto. Aí, as diretrizes nacionais para a educação especial, que foi uma resolução do MEC, vai determinar que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, né, cabendo à escola organizarem-se, né, para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as qualidades, né, as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Matricular todos, né? Então percebam aqui, deve matricular todos e que a escola é que tem que ser organizada para o atendimento desses educandos com necessidades. A escola é que vai se adequar e não o aluno que vai se adequar a essa escola, né? Então vai assegurar aqui, olha, condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. Então esse é o processo mesmo da inclusão que está aí nas diretrizes para a educação especial. E as diretrizes, então, vão ampliar, né, o caráter da educação especial e vai trazer o caráter especializado, porque a escola tem que ter o atendimento especializado, complementar, né, num horário contrário, como a gente observa aí várias escolas que têm esse atendimento de sala de recursos, de orientador, de pedagogo, de psicólogo. Então, a escola toda vai se ajustar, vai se adaptar para receber esse aluno que é com atendimento especializado complementar ou suplementar a escolarização. Porém, ao admitir a possibilidade de substituir o ensino regular,
não potencializam a adoção de uma política de educação inclusiva na rede pública de ensino, prevista no seu artigo 2º. Então, essa também foi aí, né, o sentido de que ela ainda não potencializou, de fato, a adoção, né, dessa rede. Então, ela ampliou, mas ela não se consolidou como uma prática. E aí, na Convenção de Guatemala, tá, a gente está falando os principais documentos, o que eles tiveram de positivo, o que tiveram de negativo. Vocês viram que avançou no atendimento, de repente, né, foi um currículo homogêneo, o currículo ficou o mesmo. Então, a gente percebe que tem avanços, né, mas também retrocessos. E a Convenção de Guatemala também foi uma convenção importante, promulgada, né, no Brasil pelo decreto, né, foi esse decreto aqui que promulgou a Convenção 3.956 de 2001, que vai afirmar que as pessoas com deficiências têm os mesmos direitos, olha só, os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, né? Não precisaria nem de uma convenção, nem de um decreto, né? Isso aí é próprio do ser humano, perceber que nós somos iguais, temos os mesmos direitos, não precisaria ter, né? Mas enfim, é necessário colocar mesmo no papel em forma de decreto, para que as pessoas se atentem, né, para que nós temos para esse fato de que nós temos os mesmos direitos e liberdades fundamentais, definindo como discriminação com base na deficiência toda diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e de suas liberdades. Então, é uma forma de discriminação, qualquer ato atentatório a liberdades fundamentais, aos mesmos direitos, né? Sendo que a gente percebe que todos têm o mesmo direito. Então, é realmente um ato de discriminação, a diferenciação ou a exclusão de qualquer pessoa que tem uma necessidade diferenciada, né, uma necessidade especial. Então, esses são os principais pontos, né, vamos finalizar essa parte e depois a gente continua com mais educação inclusiva para vocês.